a arrecadação de ICMS atinge 1,91 bilhões nos Campos Gerais, né? Valor recebido dos 22 municípios pela delegacia sediada em Ponta Grossa, né? A terceira DRR é recorde para o período de um ano e a alta é de 20,89% comparado a 2021. Veja, ontem a gente falava sobre o orçamento do município e a gente falava sobre o orçamento da agricultura. E aí, a hora que a gente fala em recorde de ICMS, o repasse que vem ao município depende do valor bruto de produção, que é ligado ao agronegócio, né? E disso, então, 8% de tudo que vem a Ponta Grossa vem em função da arrecadação do agronegócio. Então, eu fiquei ontem muito indignado, por dizer para você, do valor que o município colocou para a agricultura. Lembrando que na pasta da agricultura tem a Feira Verde, tem Mercado da Família, tem uma série de coisas e que o recurso para efetivamente a área agrícola vai ficar muito, muito baixo. Então, fica aí, apesar de um aumento, né, de 20,89% em relação a 2021, de recorde de arrecadação, infelizmente o município não está olhando para a máquina propulsora de toda a região, que é o agronegócio. Então isso aí fica a nossa manifestação, né? Produção recorde de trigo reflete na queda de preços, né? Teve uma média de queda de 5% nos preços e a queda na qualidade. Então a gente teve volume, tivemos aumentando o volume de trigo colhido, muito em função da guerra da Ucrânia, né? Mas a gente perdeu na qualidade e novamente o produtor fica, vamos dizer, fica neutro em relação à cultura do trigo, né? A gente procura alternativas para o inverno e buscando novas produções, novas colocações, novas modalidades, variedades diferentes, enfim, soluções para o nosso inverno, né? Vamos ver como é que a gente consegue avançar com isso, né, Marcelo? É verdade. São 7h55. Gustavo, eu tenho uma notícia que diz o seguinte, que vendas de máquinas agrícolas caíram 1,4% no mês de novembro do ano passado. Ao seu ver, essa queda é pequena, 1,4%? O que pode representar isso daí para esse ano, hein, Gustavo? Na realidade, a queda, a gente tem taxa de juros altos para compra de máquinas, a gente tem uma insegurança jurídica aí no país, principalmente a questão do direito de propriedade, né? Ficou muito relativizado com decisões do Barroso aí recentemente, né? E aí o produtor freia. A hora que o produtor vai avançar, ele vai investir, ele vai procurar aumentar a sua produção, ele vai vendo esse cenário e acaba freando. Uma expectativa nossa é que a gente consiga recuperar isso e até levar, talvez agora em fevereiro, né, que a gente tem o show rural em Cascavel. Vamos ver como é que o produtor vai estar em frente a isso, como é que vai estar o pessoal, se vai estar animado, né, para o futuro aí do agronegócio no Brasil, né, ou não. Aqui você vê que a gestão pública não está tão focada no agronegócio. Vamos ver como é que fica isso a nível federal, né, porque alguns falam aqui na questão do Código Florestal, que ninguém deve mexer no Código Florestal. Por outro lado, a gente tem a questão da quebrada dos ministérios, o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca vai funcionar tudo no mesmo prédio, né? Então a gente não sabe ainda como vai ficar a distribuição dos recursos e isso aí é que realmente faz a decisão das pessoas de trabalhar aí no agronegócio. Gustavo, a produção recorde de trigo está provocando uma queda no preço de farinha e também no preço do pão, nosso pãozinho de cada dia. A produção do Brasil de trigo está estimada em 9,5 milhões de toneladas, abaixo do consumo, projetando um pouco mais de 12 milhões de toneladas pela Conab. O que quer dizer isso daí? Produção recorde, e daí como é que faz? Temos uma queda no preço da farinha, e também relacionando isso com o preço do pão, Gustavo. O que eu falo, não, é o mercado, né? A hora que o mercado pega e você tem mais produção, você tem uma baixa nos preços, né? Agora, o que a gente tem
é que esse mercado, ele teve a influência lá da Ucrânia, saindo um pouco do negócio, influência da Rússia também saindo um pouco, a Argentina com problemas, né? Então, deveria estar melhor para o produtor. Agora, claro, para o consumidor tentando um preço bom já é algo que as pessoas ficam satisfeitas, só que sempre tem que lembrar que se o produtor não tiver viabilidade, ele para de plantar e a gente não tem essa produção recorde. Imagina se a gente não tivesse a produção recorde, Marcelo. A gente, sem uma produção recorde, a gente teria uma situação muito, muito melhor, muito pior, né? E aí a gente tem essa queda de preços que aí vai complicando um pouquinho o produtor. São 7h59. Gustavo, temos a informação que uma cidade baiana tem o maior PIB do agronegócio do Brasil. Será que o Gustavo sabe qual é essa cidade? Um levantamento divulgado pelo IBGE mostrou um bom desempenho da agricultura nos municípios do oeste da Bahia. A gente sempre fala, é claro, no nosso sul do Brasil, aqui, essa potência do agro, mas tem uma cidade aí no interior da Bahia, Gustavo, que, segundo o IBGE, é a cidade baiana com o maior PIB do agronegócio no Brasil. Deve ser Luiz Eduardo Magalhães, alguma coisa assim, Barreiras. Não. Nenhuma das duas? Nenhuma das duas. Acho que você não... Tá tudo na mesma região, mas na realidade a gente tem até um ouvinte nosso que nos acompanha muito, o Renato Messi, né, tá nessa região. É a região do agro que foi desenvolvido, que a gente fala que é o Matopiba, né? É ali onde que você tem a divisa dos municípios de Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, onde eles se juntam todos e ali tem realmente uma grande produção, um grande volume de área, né? E a tecnologia chegando forte por lá, sabe? Porque a gente conseguiu desenvolver bem está desenvolvendo variedades para essas regiões, né? É a cidade baiana de São Desidério, que fica no oeste baiano. E segundo aqui esse levantamento do IBGE, para que o ouvinte tenha uma ideia, o PIB agropecuário do município, Gustavo, é da ordem de 3 bilhões e meio de reais. 3 bilhões e meio de reais é o PIB aí na cidade de São Desidério, no oeste baiano. Provavelmente um município de grande extensão, né, lá muito alavancado na produção, aí principalmente de soja, até algodão entrando também para essa região. São regiões milho, né? São regiões muito produtoras e até o município ia errar, viu, Marcelo? Eu estava na cabeça com os municípios maiores, né? Que esses que eu estava te falando. Esse aí até não ia acertar. São Desidério, né? São Desidério. Quem nasce Mas em parabéns, São Desidério é o quê, Gustavo? São Desideriano. São 8h01. A carne de frango... as exportações da carne de frango do Brasil seguem batendo recorde, hein, seu Gustavo? Sempre, né? O frango tem um processo produtivo muito bem feito, a estrutura, né, cooperativas, as integradoras, elas fazem isso de um modo muito... É uma maquininha, para a gente falar, é um relógio, tudo muito bem sincronizado, né? E isso faz com que ele dê bons resultados. Para a gente aqui, aquilo que a gente fala, a gente precisa avançar na nossa região nesse sentido, né? Nós precisamos que a gente consiga ampliar isso e isso viabiliza a pequena propriedade, né? Barracão, estruturas que não são estruturas tão grandes, né? Mas precisa de recurso, precisa de licenciamento, precisa de auxílio no fomento, a viabilidade com cooperativas ou as integradoras. Esse é o objetivo da gente ter esse mercado de frango e de suíno também é um grande mercado, viu, Marcelo? Bom, passando então da carne de frango, de suíno, vamos falar um pouquinho da carne do boi. O preço do boi, Gustavo, tem uma notícia, ele permanece estável, mas a oferta melhora. O mercado físico do boi gordo registrou aí uma pouca movimentação de preços no decorrer desde a última quarta-feira aqui no Brasil. Então, o preço do boi está estável, Gustavo. O fim do ano tem essa parada de fim de ano, férias coletivas, e aí eles conseguem dar uma folga na escala dos frigoríficos, né? Então os frigoríficos às vezes trabalhando com escalas apertadas,
né? E daí eles têm que ir para o mercado e pagar mais para conseguir manter a escala. E aí, com férias coletivas, dá uma folga, segura um pouco o mercado, dá uma acalmada, né? E aí tem condições de trabalhar com mais tranquilidade. A gente realmente vê que no fim do ano o mercado praticamente parou, né? E agora deve começar a retornar e aí o mercado começa a se colocar. Fator disso que na parte do produtor, né? O produtor que tem estoque e está com região com bastante chuva, esse está tranquilo, pode deixar o boi no campo, né? Quem está em regiões mais secas tem que comercializar e daí o preço é aquele que vão querer te pagar, né? Então esse é os fatores aí que podem influenciar na pecuária. Pois é. A gente falou do frango, falamos do boi, do suíno também. Vamos falar da pesca, falar do peixe. O ministro da Pesca está vendo um avanço no orçamento, mas pretende buscar mais. Quer dizer o seguinte, Gustavo, tem um avanço aí no orçamento da pesca, mas ele quer um orçamento maior. O novo ministro da Pesca, o André de Paula. Ele, na realidade, é um ministério que foi recriado, então está tirando o dinheiro da agricultura e colocando na pesca, né? E aí eles estão trabalhando para cada um para puxar a sardinha para o seu lado, né? 200 milhões, Gustavo. 200 milhões é o orçamento. É muito pouco para um ministério, né, Marcílio? Sim. Se você pensar, eu estou achando ruim 12 milhões para uma secretaria municipal, imagine o que é 200 milhões para um ministério a nível nacional, né? E a gente tem a produção de pesca, não só a questão marítima, né? Mas a gente tem hoje a tilápia, uma grande fonte de pesca que vai trabalhar próximo dessa linha de suínos e frangos, sabe? Aquilo que eu falo, um reloginho funcionando, uma integração bem feita, um bom fornecimento de rações, enfim, assistência técnica. Isso logo vai estar batendo caixa aí com essas proteínas, né? Porque vai viabilizar o pessoal do mercado, o pessoal começa a se acostumar a utilizar isso e aí é um mercado promissor, o mercado no Paraná, principalmente na região oeste da tilápia. Quando a gente fala assim 200 milhões, esse número redondo é muito dinheiro. Agora, você imagina aí a nível Brasil, você imaginar um ministério, como disse o Gustavo, aí ter apenas 200 milhões de reais, 200 milhões, né, para atender todo o Brasil. Então é um orçamento muito curtinho. Para encerrar, Gustavo, tem alguma preocupação aí da falta de logística? Pode ameaçar o escoamento da safra da soja? O que você acha? Essa falta de logística? Esse é um assunto constante, né? Esse é um assunto que a gente fala frequentemente, né? Nós precisamos acertar cada vez mais a logística. Ontem mesmo a gente comentava, né? A gente tinha duas perspectivas de pedra poliédrica em estrada rural em Ponta Grossa que não saíram, foram suspensas as licitações e a gente tem que pensar na logística tanto da propriedade até os armazéns, quanto a logística das estradas aí, as estradas dos pedágios, esse movimento, essas questões que a gente fala frequentemente aí de barreiras caindo, isso é preocupante. Muito bem, são 8h07. Mais alguma coisa aí para nós encerrarmos o Manhã Total, Gustavo? Um excelente fim de semana a todos, né? Segunda-feira voltamos a 98,5, é isso, Marcelo? Ainda não, calma que ainda não. Não vai ter segunda? Não, ainda não. Então vamos aguardar. Rodrigo, na segunda-feira é a frequência velha ainda. Então calma. Na segunda-feira, por favor, permaneçam na mesma sintonia aqui da Lagoa Dourada, mas durante a programação, nos dias, a gente vai sempre alertando aí para que o ouvinte possa ficar bem informado em relação à nova sintonia da Lagoa, mas segue ainda nessa mesma sintonia. São 8h07. Gustavão, obrigado aí pela sua participação. Hoje foi difícil, mas deu tudo certo, graças a Deus. Isso aí. E na segunda-feira você volta aqui com as novidades do agronegócio. Obrigado, Gustavo. Grande abraço, até segunda. Até segunda.